Capítulo 251. As fórmulas de poção para o caminho vidente. Reticências. Klein se inclinou para trás em sua cadeira e tentou se comunicar com o espírito através da adivinhação dos sonhos. Em um mundo ilusório cinzento que parecia real, uma lâmpada a gás de repente se acendeu, iluminando as lajes de pedra no chão e uma mesa com um pergaminho de pele de cabra colocado em cima dela. Depois que as fórmulas de vidente e palhaço apareceram uma após a outra, Rosago estava lá com uma camisa de pele, ouvindo uma voz de origens desconhecidas. Antes do avanço, tenho que avisá-lo de que você tem sido muito dependente da adivinhação. A adivinhação é uma revelação, um resultado, não é capaz de nos dizer o processo. Por exemplo, você pode decidir investir todo o seu dinheiro porque sua adivinhação diz que uma ação ferroviária pode ganhar dinheiro. Mas, na verdade, o que essa revelação realmente significa é que, a longo prazo, em 30 anos, o estoque ferroviário ganhará dinheiro e, antes disso, cairá mais do que subirá. O destino não é tão fácil de dominar, e há muitas vezes em que é impossível quantificá-lo. A adivinhação não é todo-poderosa. Além disso, ela pode ser interferida e fazer com que você seja enganado. Há muitas coisas neste mundo que não podem ser compreendidas. Se você confiar completamente nela, então você definitivamente morrerá por causa disso. A adivinhação é uma revelação. Deve ser combinada com o próprio cuidado, cautela e autocontrole. Rosago foi incapaz de adivinhar o perigo correspondente porque a linguagem da sujeira estava envolvida com o misterioso espaço acima da névoa cinzenta, e isso o levou a morrer em minhas mãos. Caso contrário, com suas habilidades místicas, teria sido difícil para a senhorita guarda-costas e eu escaparmos hoje. Isso também é um lembrete para mim. Mesmo que eu tivesse a névoa cinzenta para isolar todas as interferências, não posso me dar ao luxo de ser descuidado. Não importa o quão certas sejam minhas ações, preciso deixar alguma margem de manobra. A partir dessas palavras, parece que eles não estão cientes do método de atuação. Caso contrário, algumas dessas palavras poderiam ser diretamente resumidas como sendo respeitosas e temerosas do destino. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein ouviu a resposta de Rosago desenrolando o pergaminho. Sequência 7. Mágico. Principais ingredientes. Uma raiz verdadeira de um triante da névoa, todo o líquido espinhal de uma pantera negra de padrões escuros. Ingredientes suplementares: 60 ml de água purificada, 30 ml de essência de triante de névoa, 3 gramas de pó de partícula de gema, 4 gotas de óleo essencial de erva fantasia. Mágico. Isso também faz parte de um circo. Pode-se formar as bases de um com videntes e palhaços. Klein primeiro satirizou antes de se lembrar do palhaço que havia encontrado antes. Pelo que parece, ele era um mágico. Suas habilidades pareciam incluir a capacidade de disparar balas de ar, saltos flamejantes e usar pedaços de papel como armas. Nada mal, apenas ser capaz de lançar feitiços rapidamente pode aumentar muito a minha proeza de batalha. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, Klein viu a cena diante dele mudar. Desta vez, era uma sala esplêndida, cercada por estátuas e ornamentos dourados. Era a mesma voz de antes, mas alertava Rosago da mesma coisa. De acordo com a minha experiência, depois de consumir a poção sem rosto, você tem que se lembrar deste ponto: você pode se disfarçar como qualquer um, mas você é, no final das contas, você mesmo. Sem rosto? A sequência 6 do caminho do vidente é sem rosto? Esse deveria ser o poder Beyonder que permitiu que Rosago se transformasse no oficial Fachine. Pelo que parece, o falso detetive Zeril também foi interpretado por ele.
fome rastejante permitiu que Quilangus se transformasse em uma pessoa com uma aparência diferente. Isso corresponde a esse poder Beyonder. Pelo que parece, algum sem rosto morreu em suas mãos. Tal poder não pode fortalecer uma pessoa em uma batalha direta, mas é mais útil do que 90% de todos os poderes Beyonder em muitas ocasiões. Não é à toa que Rosago ousou vir e tentar me matar, sem medo de cair em uma armadilha. Este poder é de grande importância para mim. Com esse pensamento, os olhos de Klein se arregalaram quando viu Rosago pegar uma fina página de ouro com palavras escritas em Hermes. Sequência 6, sem rosto. Principais ingredientes: glândula pituitária mutante de um caçador de 1000 faces, característica de uma sombra de pele humana. Ingredientes suplementares: 80 ml de sangue de um caçador de 1000 faces, 5 gotas de essência de estramônio negro, 10 gramas de pó de erva dente de dragão, 3 fios de cabelo de uma naga de águas profundas. Caçador de 1000 faces? Esse parece ser um tipo de dragão, mas não um tipo particularmente poderoso. Não deve ser um dragão do sistema espiritual, mas ainda é extremamente raro. Está quase extinto. Klein instantaneamente se lembrou do conhecimento do misticismo correspondente. Neste ponto, a cena diante dele não mudou, mas o traje e a localização de Rosago sim. Ele usava uma peruca branca, um smoking escuro e tinha uma barba grossa. Esse avanço não é mais tão simples quanto antes. As poções devem ser consumidas em conjunto com um ritual. Se você tiver sucesso, obterá um dos poderes Beyonder mais irresistíveis abaixo dos Beyonders de alta sequência. A voz do orador havia mudado, transformando-se em uma que soava ainda mais antiga. Tendo esperado isso, Rosago perguntou: qual é o ritual? Vá para o mar, encontre uma sereia e beba a poção enquanto ela está cantando. O velho abriu um livro antigo que retratava inúmeros símbolos misteriosos nele. De repente, um raio de luz brilhou da superfície do livro quando linhas do antigo Hermes apareceram no ar. Sequência 5. Marionetista. Quando Klein viu isso, de repente teve uma dor de cabeça. Era um sinal de que sua espiritualidade estava perto de ser drenada. Na batalha anterior, apenas o charme e linguagem da sujeira, sozinho, havia consumido a maior parte de sua espiritualidade. Mais tarde, ele não apenas usou mais 3 charmes do domínio da deusa da noite eterna, mas também se convocou e respondeu a si mesmo. Aguentar até agora mostrou quanto progresso havia feito em relação a antes, bem como a notável melhora na digestão da poção do palhaço. A cena tremulou e estava à beira de se despedaçar. Klein segurou e escaneou o conteúdo restante da fórmula. Principais ingredientes: poeira de espectros antigos, cristal do núcleo de uma gárgula de 6 asas. Ingredientes suplementares: 80 ml de água de nascente da fonte dourada da Ilha Sônia, 10 gramas de casca de drago, espiritualidade remanescente de espectros antigos, um par de olhos de uma gárgula de 6 asas. Ritual de avanço: consuma a poção durante o canto de uma sereia. Klein desistiu de segurar mais tempo enquanto permitia que o sonho se despedaçasse em incontáveis manchas ilusórias de luz que desapareceram. Ele beliscou a testa, quase desmaiando. À medida que os restos da espiritualidade de Rosago e os indícios de loucura desapareceram, ele foi empurrado de volta para o mundo real por uma força invisível. O chão, manchado de sangue, cérebros, cabelos e todos os tipos de fragmentos, entrou na visão de Klein. Ele se inclinou e balançou a cabeça, limpando um pouco a mente. Serei enviado para fora do espaço misterioso acima da névoa cinzenta quando estiver sem espiritualidade. Klein olhou em volta e viu que a senhorita guarda-costas ainda estava dormindo. Ele apressadamente apagou a vela, arrumou os itens relacionados ao ritual e,
em seguida, ofegou pesadamente. Depois de um tempo, finalmente recuperou um pouco de sua espiritualidade. Naquele momento, uma rajada de vento frio soprou na parte de trás de seu pescoço, fazendo-o tremer quando sua mente congelou. Klein virou a cabeça abruptamente e olhou para a janela novamente. Ele viu que a senhorita guarda-costas em seu vestido gótico tinha acordado e estava flutuando no ar. A palidez de seu rosto e cabelo pareciam ter diminuído um pouco. Toda a sua pessoa parecia menos corpórea, a ponto de sua pele parecer um pouco transparente. Klein rapidamente se esclareceu de acordo com a explicação que havia pensado. Depois que explodi a cabeça dele, descobri que seu corpo ainda estava se contorcendo. Como eu tinha medo de que ele voltasse a viver, rapidamente usei todos os charmes que estavam comigo. E eu estava muito nervoso e em pânico na hora. Aquilo pode ter afetado você. Este é provavelmente o risco que a adivinhação havia revelado anteriormente. Se ela não está satisfeita com a explicação e acha que eu a ataquei, então estarei acabado. Klein pensou nervosamente. Seus verdadeiros sentimentos tornaram sua performance ainda mais perfeita. A senhorita guarda-costas abaixou a cabeça e olhou para si mesma. Em seguida, perguntou com um tom imperturbável: que charme era no começo? Comprei uma orelha preta na reunião por 400 libras. Disseram-me que eu podia ouvir a voz de uma grande existência, e que se tivesse sorte o suficiente, eu me beneficiaria muito. Se tivesse azar, morreria na hora. Naquela época, eu não conseguia um guarda-costas e, como estava em perigo, só podia apostar. O resultado foi muito bom, respondeu Klein com absoluta sinceridade. Quando ouvi a voz da grande existência, aquela orelha preta se quebrou sozinha e transformou-se em tal charme. Os olhos azuis da senhorita guarda-costas varreram-no lentamente. A sala estava em silêncio, como se estivesse congelada. Finalmente, a mulher com o vestido preto assentiu com a cabeça. É melhor você procurar um psiquiatra. Você quer dizer que eu me tornei um lunático em potencial? Sim. Ela adivinhou que era uma relíquia de um ouvinte, e entendeu que a espiritualidade de Rosago deve ter sido contaminada pelo verdadeiro Criador. Ela não suspeitou que eu deliberadamente a fiz dormir para aproveitar aquela oportunidade para realizar uma mediunidade. Também explicaria por que eu tinha me livrado dos efeitos dos delírios mais rápido do que ela. Afinal, sou um lunático em potencial criado pelo verdadeiro Criador. Klein sorriu. Vamos nos apressar e limpar a cena. O M9 pode vir dar uma olhada. Ele apontou para o corpo sem cabeça de Rosago. Enquanto falava, Klein colocou um par de luvas e se agachou para procurar quaisquer relíquias. Ele rapidamente encontrou mais de 10 libras em dinheiro, alguns óleos essenciais e pó de ervas, 2 estatuetas de papel grosseiramente cortadas e um pedaço de papel estranho. Este papel era de cor laranja, e sobre ele havia símbolos correspondentes ao sol. O emblema mágico formava um retângulo em branco, e apenas segurando-o em sua mão, ele o achou muito quente e tranquilizante. O que é isso? Klein não escondeu sua perplexidade. Sem que ele percebesse, a senhorita guarda-costas já estava flutuando atrás dele. Ela respondeu simplesmente: um objeto místico correspondente a um notário. Notário? Klein ficou surpreso no início, mas logo se lembrou de que Rosago era um oficial de inteligência na República em Tis. As pessoas de lá acreditavam no eterno sol ardente e no deus do vapor e maquinária. Da mesma forma, eterno sol ardente também era o deus das obras. Esta é a sequência 6 ou a sequência 5 do caminho do bardo. Se a notarização for válida, os poderes do Beyonder serão temporariamente aprimorados. Se a notarização for falsa, os poderes do Beyonder serão dispersos à força,
A senhorita guarda-costas deu uma descrição aproximada de seu uso e não explicou mais. Klein estava prestes a dizer algo quando viu um brilho misterioso saindo do corpo sem cabeça de Rosago e do mingau cerebral sangrento. Eles atraíram um ao outro para formar uma bolha que se transformou em um olho preto e sem pupila. Então, o que é isso? Klein perguntou novamente, fingindo ignorância. Algo inútil, a senhorita guarda-costas manteve seu modo de falar. Inútil? Klein perguntou com uma carranca. Ele realmente entendeu o que a senhorita guarda-costas quis dizer. Normalmente, se Rosago eventualmente perdesse o controle, ele deixaria para trás um estranho e aterrorizante artefato selado. Se não, sua característica Beyonder poderia ser usada como o ingrediente principal da poção marionetista. Em suma, seria de grande valor. No entanto, o problema era que ele não havia perdido o controle, mas foi contaminado pelo verdadeiro criador. Assim, tornou-se o ingrediente principal de uma poção que foi marcada por um deus maligno. Usá-lo para criar uma poção marionetista era equivalente a cometer suicídio ingerindo veneno. A senhorita guarda-costas olhou para o olho todo preto e disse com uma voz baixa e etérea: "Isso foi contaminado por um deus maligno. Não tem mais valor. Se isso realmente tivesse serventia, e fosse valioso, eu até me preocuparia que você acabaria me matando." Klein apontou para os restos mortais de Rosago e disse: "Estes são os nossos despojos conjuntos de guerra. Cada um de nós escolherá alguns. Você primeiro." A senhorita guarda deu um olhar para ele. Sem falar nada, ela flutuou e pegou o documento do notário. Assim como eu pensava. No futuro, deveria encontrar e aprender o conhecimento no misticismo para remover a contaminação de um deus maligno. Klein pegou uma cigarreira de ferro e se abaixou para pegar o olho preto. Ponto.